Eu leio literatura e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que é uma dica literária. Falar um pouco sobre algumas reflexões que eu tenho sobre literatura e dar algumas dicas, né? Primeira coisa que eu quero dizer é porque teve uma polêmica agora devido a 70 anos da morte do Monteiro Lobato e sobre se o sítio Pica-Pau Amarelo é relevante ou não. E assim, pra minha geração, pelo menos, eu não conheço ninguém que tenha lido o sítio do Pica-Pau Amarelo. E existe essa, na minha opinião, essa bobagem de achar que a gente tem que gostar das coisas que são brasileiras simplesmente por elas ser brasileiras. Esse ufanismo. E eu acho que isso é muito bobo, porque se a coisa é boa, ela vai permanecer boa. E se não é tão boa, a gente não precisa consumir esse tipo de coisa, né? E esse é o primeiro caso que eu venho trazer aqui, que é o do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu, particularmente, eu detesto Machado de Assis. E isso é uma coisa boa, cara, porque você pode não gostar do Machado de Assis, sabe? Você pode não gostar do Monteiro Lobato e dos clássicos brasileiros e internacionais. Mas a questão do clássico não é de você gostar ou não. A questão do clássico é que você tem que ler. Tem que ler. O clássico todo clássico é obrigatório você ler. E quando perguntam por que você tem que ler um clássico, tem uma resposta que eu acho incrível. Eu não sei de quem, mas alguém com certeza vai me falar depois desse vídeo. Mas uma pessoa pergunta por que ler o clássico, e essa pessoa responde, né? Porque é melhor ler do que não ler. E o Memórias Póstumas, eu trouxe esse livro do Machado de Assis. Mas eu tenho outros, tem o Dom Casmurro também, que eu não gosto, já li. Esse que eu não gosto também li. Mas isso é uma reflexão, essa é a reflexão que me trouxe querer fazer esse vídeo. Porque Machado de Assis, eu acho que ele é um dos maiores escritores do Brasil, apesar de eu não gostar. Porque ele não precisa ser o gênero que eu gosto para ele ser genial. A importância do Machado de Assis, ela independe do meu gosto. E eu acho sim que se você é ávido pela literatura ou pela leitura em geral, a leitura obrigatória do Machado de Assis. E eu começaria com Memórias Póstumas, que é o livro menos chato dele, na minha opinião. Até que eu chamo ele de mais chato de Assis. Então, fica aí a indicação do Machado de Assis. Agora também eu vou trazer um. Eu gosto muito da literatura inglesa. E eu indico esse livro aqui também para vocês, ó, da LPM Pocket. Eu adoro essa editora, tá? Que é o Retrato de Dorian Gray, outro clássico do Oscar Wilde. Esse livro é muito bom porque mostra um pouco de como é o pensamento, era na época, né? Nessa Belle Époque, o pensamento inglês de como é o amor, de como que é a mulher, o homem, de como é o narcisismo, o egoísmo, a vontade do prazer acima de tudo. Então, assim, esse livro eu acho fantástico, eu adoro ele, recomendo. Eu li ele muito rápido nas férias, então é um livro que dá vontade mesmo de continuar lendo, né? E tem um final, na minha opinião, decepcionante, né? Mas, mas é bom mesmo, assim, decepcionante para mim, mas o final é bom. Eu não vou contar aqui, obviamente. Tem história em quadrinho dele, do Alan Moore também. Eu vou procurar ler, né? A Liga Extraordinária. Alan Moore é um gênio indiscutível. Tudo que o Alan Moore publicado pode ler que você vai gostar. E o outro que eu venho trazer aqui, que agora é uma paixão minha, que é o Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Eu adoro Shakespeare. Tudo que já me deram dele, eu leio. Essa edição aqui eu achei em sebo, tá? Então, inclusive não é a versão que eu tinha originalmente, mas nessa aventura de emprestar livros, ele se perdeu na memória. Aí eu comprei esse num sebo. Que é a história que todo mundo conhece, que é o amor proibido, a história de amor mais famosa do mundo, né, e etc.
Eu gosto do Shakespeare demais, não acho que essa seja a melhor obra dele. Para mim, a melhor obra dele é o Hamlet, que eu também tenho aqui, mas eu achei Romeu e Julieta primeiro. Só que o Romeu e Julieta é mais curto, então, para quem não é leitor de literatura e tal, eu indico o Romeu e Julieta. E o Shakespeare, ele tem essa. A escrita dele é como se você estivesse lendo uma peça. Então você tem as falas e tal, entra pessoa, sai pessoa. E é um jeito legal de ler, na minha opinião, né? Indico, acho que vocês têm que ler Shakespeare mesmo, tudo dele, tudo, tudo tem que ler. Mercado de Veneza, Rei Lear, Hamlet, que é a melhor de todas. Enfim. E o último que eu quero trazer para vocês é de um autor brasileiro, que eu tive o prazer de conhecê-lo, inclusive. É um livro grande. Eu demorei 6 meses para ler esse livro na época. Só que é um melhor livro de literatura fantástica que eu já li na vida. Que é esse livro aqui, ó. A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Pela editora Leia. Versos, né? Esse livro aqui, ele, para mim, ele é o melhor. Ó, vou até mostrar para vocês que ele é bem grande, né? Ele foi um livro que me despertou mesmo para essa leitura mais pesada. Ele tem o quê? 500 e poucas páginas. E ele é um livro que te deixa... Cara, é aquele livro que você lê e fala assim, tem que ter uma série, tem que ter um filme desse livro, porque a história, ela é genial. O Eduardo Spohr é um gênio brasileiro. E para você que gosta dessa questão mais religiosa, assim, é bom porque traz uma discussão religiosa múltipla, não só cristã, mas também cristã. Ele tem, ele tem algumas reflexões sobre o papel do Cristo, de Krishna, das culturas, das religiões orientais. Não é um livro religioso, ele é um livro que conta a história, a trajetória de dois anjos. E ele tem um universo próprio, tem conceitos próprios. Ele é, assim, eu acho ele muito original, apesar de ter várias referências nerds, referências históricas. Tem tem algumas partes do livro que parece que você está lendo um guia de turismo mesmo, porque ele passa pelas partes geográficas, ele conta muita história. Tem a própria versão da Torre de Babel, que é fantástica. E, cara, A Batalha do Apocalipse é um dos meus livros favoritos. Eu indico para vocês mesmo. Se vocês quiserem começar uma aventura na leitura, cara, esse livro aqui, ó, desculpa o barulho. A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Isso para mim é o que a literatura brasileira tem de melhor. Eu não gosto do Machado de Assis, mas esse cara aqui é um cara brasileiro que, se ele fosse gringo, eu ia gostar do mesmo jeito, sacou? Eu particularmente, não acho que se o Machado de Assis fosse de outra nacionalidade, eu leria ele. Porque eu vejo que tem um fanismo mesmo no Machado de Assis. Já o Eduardo Spohr, ele é um autor brasileiro que ele tem qualidade naquilo que ele está falando. Não estou falando que o Machado de Assis não tenha, mas assim, você pode ler ele sem conhecer o autor, que você vai adorar o livro sem dúvidas. E essa é a principal indicação que eu tenho para vocês. Vou mostrar o livro mais uma vez aqui para vocês terem mais familiaridade a ele. Cara, esse livro é fantástico. Tem conceitos novos. Se você gosta de literatura, se você gosta de Tolkien, tem muito. Se você gosta de um suspense, tem muito. Então, cara, se você gosta de David Finch, você vai gostar desse livro. Então, eu vou encerrar aqui. Leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.